Fala, Gás Nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Física. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já dê o seu like e bora reagir! Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física. E nessa aula a gente vai conversar sobre as leis de Kepler, que são leis desenvolvidas por Johannes Kepler para explicar como que ocorre o movimento dos planetas ao redor do Sol. Um detalhe muito interessante é que quando Kepler desenvolveu essas leis, ele não fez observações diretas dos planetas, não. Na verdade, ele pegou tabelas astronômicas de um astrônomo chamado Tycho Brahe. Através dessas tabelas de observações astronômicas desenvolvidas por Brahe, Kepler fez diversos cálculos matemáticos a fim de encontrar alguma relação aí entre os planetas e o Sol e também como que esses planetas orbitavam ao redor do Sol. Depois de muitos cálculos, Kepler apresentou aí 3 leis para o movimento dos planetas. Um detalhe é que ele não chegou a essas leis logo de cara, tá? Ele apresentou diversas outras propostas antes. Inicialmente, Kepler nem era muito de acordo com essas ideias, não, já que ele defendia muito mais a ideia de um sistema que fosse perfeito do que um sistema imperfeito. Um detalhe é que quando a gente está falando de perfeição, nós estamos falando de circunferência. E o que Kepler concluiu aí através dos seus cálculos é que os planetas não orbitavam seguindo uma trajetória circular, mas sim uma trajetória elíptica. Então, por mais que ele não fosse muito de acordo com essas ideias, ele apresentou essas ideias porque foram as conclusões que ele chegou depois de diversos cálculos matemáticos. Então vamos lá, vamos conhecer agora as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, e talvez essa daí seja uma das mais revolucionárias. Por quê? Porque até então a órbita dos planetas era circular. No próprio modelo desenvolvido por Copérnico, os planetas realizavam órbitas circulares. Aqui, de acordo com Kepler, as órbitas dos planetas não são circulares, mas sim elípticas. Se você perceber, um planeta orbitando ao redor do Sol não vai seguir uma circunferência, mas sim uma trajetória que tem o formato de uma elipse. Uma pequena observação aqui para você, tá? Isso aqui está muito exagerado, mas muito exagerado mesmo, porque se a gente for observar de fato a trajetória que os planetas fazem ao redor do Sol, é uma elipse com uma excentricidade muito próximo de zero. E quando a gente tem uma elipse com excentricidade igual a zero, nós temos uma circunferência. Então, a trajetória dos planetas ao redor do Sol, apesar de ser elíptico, é algo muito próximo a uma circunferência, tá? Nos livros e a gente nas aulas normalmente exagera muito isso aqui para mostrar essa trajetória elíptica, mas é algo muito próximo a uma circunferência. Eu estou colocando aqui na tela para você agora algumas elipses, e perceba que abaixo dessas elipses nós temos a excentricidade. Quando nós temos uma excentricidade igual a zero, nós temos uma circunferência. Se a gente tiver uma excentricidade igual a 0,1, a gente tem algo próximo a uma circunferência, mas isso não é mais uma circunferência. À medida que a excentricidade vai aumentando, essa elipse vai ganhando mais e mais a forma que a gente conhece de uma elipse, até a gente chegar a um valor igual a 0,9999, que é uma elipse bem achatada. Repare aí também que esse outro ponto que está se afastando do centro é o que nós chamamos de foco da elipse. Quando a gente tem uma excentricidade igual a 0,5, o foco dessa elipse está no ponto médio entre o centro da elipse e a extremidade da elipse. Um detalhe é que essa reta aí que passa pelo foco e pelo centro é o que nós chamamos de semi-eixo maior. Então, se a gente pegar ali nesse semi-eixo maior a distância entre o centro da elipse e a extremidade, o ponto médio que está entre o centro e essa extremidade é o foco dessa elipse. À medida que a gente vai aumentando a excentricidade, a gente vai deslocando cada vez mais esse foco para a extremidade da elipse.
Percebeu então como que é uma elipse? Um outro detalhe também muito interessante sobre essa lei das órbitas é que o Sol vai estar ocupando um dos focos dessa elipse. Então, se a gente aumenta a excentricidade, o Sol vai ficando cada vez mais próximo aqui da extremidade. Mas como eu falei, quando a gente observa aqui o sistema solar, a excentricidade da trajetória elíptica dos planetas é algo muito, muito, muito próximo de zero. Então, a gente tem quase uma órbita circular. Eu estou colocando para você aqui também agora uma pequena tabelinha só a fim de informação da excentricidade das órbitas dos planetas ao redor do Sol. Repare, por exemplo, que Mercúrio tem uma excentricidade igual a 0,2. Em relação aos planetas, é o que tem uma trajetória com uma excentricidade maior. Maior do que ele só Plutão, que tem uma excentricidade igual a 0,25. Mas Plutão não é mais considerado um planeta, A gente só conversa aqui sobre ele mais por uma questão histórica. Vênus tem uma excentricidade igual a 0,07, a Terra tem uma excentricidade igual a 0,02, Marte tem uma excentricidade igual a 0,09, Júpiter tem uma excentricidade igual a 0,05, Saturno tem uma excentricidade igual a 0,06, Urano tem uma excentricidade igual a 0,05 e Netuno tem uma excentricidade igual a 0,009. Repare que todas essas excentricidades são muito próximas de zero. Então, todas as trajetórias são bem parecidas com uma circunferência. Bem, eu estou colocando para você aqui também uma representação das trajetórias das órbitas seguidas por cada um dos planetas. Repare que todos eles têm uma trajetória muito parecida com uma circunferência. O que se destaca mais aí é Plutão. Mas como eu já falei, Plutão nem é mais considerado um planeta, então vamos deixar ele de fora. Eu não vou entrar aqui no mérito de como calcular essa excentricidade. Afinal de contas, isso daí é uma coisa muito mais lá da matemática, beleza? Mas é muito importante que você saiba que a primeira lei aqui de Kepler, a lei das órbitas, diz pra gente que os planetas realizam órbitas elípticas, embora essa elipse se pareça muito mais com uma circunferência, porque está muito próximo de uma circunferência, mas não deixa de ser uma elipse. E que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Beleza? Conseguiu compreender a primeira lei? Show de bola! A segunda lei, também conhecida como Lei das Áreas, diz o que pra gente? Diz pra gente que os planetas, ao longo de suas órbitas, varrem áreas iguais em tempos iguais. Como assim? Bem, uma coisa muito interessante é que se a gente observar um planeta ao longo de sua órbita ao redor do Sol no decorrer do ano desse planeta, tá? Não no decorrer do ano terrestre, a gente vai perceber o seguinte, olha, imagina que esse planeta está inicialmente nessa posição, tá? Nessa posição A. Depois o planeta vai se movimentar e vai vir até essa posição B. Ele vai percorrer essa trajetória aqui, certo? Vai realizar esse pequeno deslocamento. O tempo vai passar, ele vai chegar nessa outra posição C. Vai se movimentar até essa posição D. Bem, vamos considerar que aqui, daqui até aqui, passou um tempo igual a ΔT1. E daqui até aqui, passou um tempo igual a ΔT2. Vamos considerar também que o tempo ΔT1 é igual ao intervalo de tempo ΔT2, ou seja, os intervalos de tempo são iguais. Repare o seguinte, que de A até B, o planeta vai percorrer uma distância menor que a distância percorrida de C até D. Ou seja, nós temos distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Quando Kepler pegou ali os dados de Tycho Brahe e começou a fazer contas, cálculos em cima desses dados, ele ficou muito confuso com isso. Porque ele percebeu que se o planeta estava percorrendo distâncias diferentes em tempos iguais, a velocidade dos planetas não eram constantes. E isso era uma coisa muito absurda também, porque até então a velocidade do planeta deveria ser constante. Até o modelo de Copérnico lá, cada planetinha, por mais que tivesse velocidades diferentes, dependendo da sua posição em relação ao Sol, cada planetinha tinha uma velocidade constante. Aí é que tá. Isso aqui deixou ele muito confuso. Mas ele não parou por aí, porque o objetivo de Kepler sempre foi tentar encontrar uma harmonia no universo. Com isso, ele começou a fazer os cálculos e chegou à conclusão que se ele pegasse uma linha imaginária que ligasse o Sol até essa posição A, depois uma linha imaginária que ligasse o Sol até essa posição B,
depois pegasse uma linha imaginária do Sol até C e depois do Sol até D, e calculasse a área aqui e a área aqui, ele percebeu que essas áreas eram iguais. Ou seja, o planeta ao longo de suas órbitas vai varrer uma certa área, quando a gente pensa nessa área aqui formada por essa reta que liga o Sol até o planeta em cada uma de suas posições. Então a gente vai ter aqui uma área 1 e aqui a gente vai ter uma área 2, beleza? Essa área é igual a essa área. Foi essa a conclusão que ele chegou. Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, se a gente pegar o mesmo intervalo de tempo ali em relação a essas posições ou esses deslocamentos, a gente vai ver que as áreas varridas pelos planetas serão iguais. Com isso, a gente consegue chegar até numa relação. Bem, se o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, significa que se um planeta varreu uma área 1 no intervalo de tempo ΔT1, isso aqui vai ter que ser igual à área 2 no intervalo de tempo 2, beleza? Então essa relação aqui é muito interessante e que também a gente pode resolver diversos probleminhas quando a gente está falando que um planeta está orbitando ao redor do Sol. Mas guarda bem isso na sua mente. A segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, diz pra gente o quê? Que um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Show de bola? Beleza até aí? Mas isso tem uma consequência. Qual consequência? A que eu já falei com você. A velocidade de um planeta vai se alterar ao longo de sua órbita. Ou seja, o planeta vai ficar mais rápido e depois mais devagar. Isso vai depender, claro, se esse planeta está se aproximando do ponto mais próximo do Sol ou se afastando do ponto mais próximo do Sol. Diga-se de passagem, se a gente pegar esse semi-eixo maior aqui da elipse, a gente vai perceber que esse ponto aqui que está mais perto do Sol tem um nome, ele é chamado de periélio. E o ponto que está mais afastado do Sol é chamado de afélio. Quando o planeta, ao longo de sua órbita, está se aproximando do periélio, sua velocidade aumenta. E quando esse planeta está se afastando do periélio e se aproximando do afélio, a sua velocidade diminui. Beleza? Então a ideia é essa, a velocidade do planeta vai aumentando até ele atingir a máxima velocidade aqui no periélio e depois a velocidade vai diminuindo até ele chegar na menor velocidade aqui no afélio. Então, conseguiu entender a ideia? A velocidade de um planeta aumenta quando ele está indo para o periélio e diminui quando ele está indo para o afélio. E aí, claro, a velocidade desse planeta vai se alterando no decorrer de sua órbita. Show de bola até aí? Conseguiu entender legal aí a segunda lei e a consequência dessa lei? Se não entendeu, manda essas dúvidas aqui pra gente, beleza? Agora a gente vai conhecer a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos ou lei harmônica. Eu não falei com você que um dos grandes objetivos de Kepler era encontrar uma harmonia no universo? E de fato ele fez isso. Quando estudou aí o movimento que os planetas realizavam ao redor do Sol, ele percebeu que todos os planetas seguiam uma relação harmônica. E essa relação estava diretamente relacionada com o período de revolução, ou seja, o tempo que o planeta levava para dar uma volta completa ao redor do Sol, e o raio médio desse planeta em relação ao Sol. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem o Sol. Aqui a gente tem o planeta. Se esse planeta leva um certo tempo aqui para dar uma volta completa, esse é o período de revolução. E se a gente pegar aqui essa reta que vai passar pelo periélio e pelo afélio, a gente vai perceber que a gente vai ter o quê? Raios diferentes. Aqui a gente vai ter um raio menor e aqui a gente vai ter um raio maior, beleza? Já que uma hora o planeta está mais próximo do Sol, em outro momento o planeta está mais distante do Sol. O raio médio é a média entre o raio menor e o raio maior. Então, para a gente conseguir encontrar esse raio médio, a gente vai pegar aqui esse raio menor, somar com o raio maior e dividir por 2. Então, se a gente fizer isso com todos os planetas, a gente vai chegar no raio médio de cada um dos planetas do Sistema Solar. E o tempo, que é o nosso período de revolução, é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Se a gente pegar e fizer isso aqui com a Terra, a gente vai chegar a um valor. Se a gente fizer isso aqui com Marte, a gente vai chegar ao mesmo valor.
Se a gente fizer esse cálculo com Júpiter, a gente vai chegar ao mesmo valor. Todos os planetas vão seguir essa relação, ou seja, se a gente pegar o período de revolução desse planeta, que é o tempo que esse planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, se a gente pegar aqui o raio médio, que é o quê? A distância média do planeta até o Sol, quando a gente está considerando esse semi-eixo maior aqui dessa elipse, elevar ao cubo, depois dividir isso por isso, a gente vai chegar a um valor constante para todos os planetas. É o mesmo valor para todos. Por isso que essa lei é chamada de lei harmônica, porque ela mostra para a gente que quando nós estamos observando um sistema planetário, existe uma harmonia ali entre eles. Por exemplo, vamos observar aqui os planetas do sistema solar. Inicialmente eu vou pegar a Terra. Vamos trabalhar com a Terra aqui como padrão, tudo bem? A Terra como padrão. Vamos levar em consideração o tempo de revolução do planeta Terra ao redor do Sol, ou seja, 365 dias ou um ano. Vamos considerar um ano. Vamos trabalhar aqui com ano terrestre. Um ano terrestre. Bem, o raio médio a gente também vai tomar como padrão a Terra. Se a gente está tomando como padrão a Terra, o raio médio da Terra ao Sol vai ser igual a 1. Então, vou chamar isso aqui de 1. O quê? Uma unidade astronômica. Eu ainda não conversei com você sobre unidade astronômica, já que são medidas da astronomia. Mas uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. Então, quando a gente está trabalhando com unidades astronômicas, se um planeta se encontra a uma distância do Sol que é 3 vezes maior que a distância que a Terra está do Sol, essa distância desse planeta até o Sol é igual a 3 unidades astronômicas. Então, a gente vai trabalhar com essa unidade aqui para trabalhar com esses cálculos, beleza? Bem, se a gente pegar aqui o período, trabalhando nessa continha, tá? Vamos lá. Se a gente pegar aqui o período, que é 1 ao quadrado, e dividir por 1 ao cubo, a gente vai chegar, claro, a 1 dividido por 1, que é igual a 1. Se a gente fizer isso com todos os planetas do Sistema Solar, claro, tomando o nosso tempo como ano terrestre e a distância como unidade astronômica, a gente tem que chegar a um valor igual a 1 para todos os planetas. Vamos fazer isso? Vamos observar uma pequena tabelinha aqui agora? Nessa tabela aqui, eu coloquei os raios médios das órbitas que os planetas fazem ao redor do Sol. E eu coloquei esse raio médio aqui em unidade astronômica. Beleza, se a gente observar aqui a Terra, a gente vai ver que o raio médio da órbita é igual a 1. Faz todo sentido, já que a gente está trabalhando com a unidade astronômica. O período de revolução, a gente está contabilizando aqui em anos terrestres, ou seja, o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, que nesse caso é um ano. Se a gente fizer essa continha aqui, 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo, a gente vai chegar a um valor igual a 1, certo? Sendo assim, se a gente fizer a mesma conta com todos os outros planetas, considerando, claro, o raio médio da órbita de cada um desses planetas e o período, ou seja, o tempo que esse planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, mais medido em anos terrestres, se a gente fizer a mesma conta, a gente tem que chegar também a um valor igual a 1. E, de fato, a gente chega a um valor muito próximo de 1. Mercúrio, por exemplo, a gente chega a um valor igual a 1,002. Vênus, a gente chega a um valor igual a 1,001. Marte, a gente chega a um valor igual a 1. Júpiter, a gente chega a um valor igual a 0,999. Saturno, a gente chega a um valor igual a 1,000. Urano, a gente chega a um valor igual a 0,999. E, por último, Netuno, em que a gente também tem um valor igual a 1. Repare, meu amigo ou minha amiga, que quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o período de revolução desse planeta ao redor do Sol. No caso aqui de Mercúrio, em que a distância média dele ao Sol é igual a 0,387 unidades astronômicas, o período de revolução em anos terrestres é igual a 0,241, aproximadamente 4 meses terrestres. Agora, se a gente pegar o planeta Netuno, em que a distância média dele ao Sol é cerca de 30 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol, a gente vai ter um período de revolução igual a 164,8 anos terrestres, ou seja, leva mais tempo do que o ciclo de vida de um ser humano.
É muito interessante a gente observar esses dados, não é? Agora, uma das coisas bem legais a respeito da terceira lei de Kepler é que se a gente sabe que esse valor aqui é constante, e a gente pega aqui um planeta como referência, por exemplo, a Terra, e que aí a gente chegou a um valor igual a 1, se a gente observar esses planetas e medir o tempo que leva para esses planetas darem uma volta completa ao redor do Sol, com essa constante, a gente tem condições de calcular e chegar à distância média que esses planetas se encontram em relação ao Sol. Eu vou deixar isso daí como um exercício para você. Pegue esses tempos aqui, que são dados medidos, que a gente consegue fazer isso com o uso de telescópios. Pegue essa constante, que é igual a 1. Utilizando essa relaçãozinha aqui, chegue ao valor de r, ou seja, a distância média. E aí depois compare com essa tabela aqui, para ver se você vai chegar exatamente nesses valores. Viu que legal, né? Como essa terceira lei de Kepler faz todo sentido? E uma coisa muito interessante também é que a gente pode utilizar a terceira lei de Kepler para resolver alguns probleminhas. Mas não fique apenas nessa aula aqui não, tá? Dá uma olhadinha depois lá na apostila, nos exemplos resolvidos na apostila e também dê uma conferida aí nos exercícios resolvidos. Depois que você der uma conferida nisso tudo, parta lá para os exercícios complementares também para treinar legal toda essa parte. Ah, não esquecendo que depois dessa aula aqui a gente vai conversar sobre a lei da gravitação universal, que foi uma lei desenvolvida por Isaac Newton para explicar como que os planetas orbitavam ao redor do Sol. E digo mais, ele conseguiu relacionar essa órbita dos planetas ao redor do Sol com o mesmo fenômeno observado aqui na Terra, que faz os corpos caírem. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que a gente se encontra aí na próxima aula. Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.